O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio número 24 de O Afundanço, neste que vai ser o último do mês de fevereiro. O meu nome é Luís Janes e cá estamos para mais uma apresentação de resultados e de novos jogos. E como nesta altura já todas as competições estão a decorrer a pleno vapor, vamos começar de imediato com os resultados do fim de semana passado. E não vamos começar com a Liga Betclic, pois não se disputou, em virtude de se terem disputado as eliminatórias de apuramento para o Euro 2025, e que, seguindo o exemplo das colegas femininas, a nossa seleção masculina também conseguiu apurar para esse evento. Ainda antes de entrar em campo para a primeira partida, o que acabou por ser contraproducente, pois, em 2 jogos, os nossos jogadores averbaram 2 derrotas. Primeiro contra a Israel, foi derrotado por 84-78, num jogo que até foi bastante repartido, e no segundo jogo em casa, em Matosinhos, com um pavilhão completamente cheio, a nossa seleção deu uma muito má imagem dela própria e foi derrotada por 60-88. Agora é festejar e depois, daqui a uns tempos, preparar convenientemente a nossa participação nessas 2 competições. De qualquer maneira, o basquete português está de parabéns. 2 classificações para 2 Euros 2025, masculinos e femininos, é obra. Também não se disputou a Liga Betclic feminina, pois realizaram-se os quartos de final da Taça de Portugal, e nesta competição, a nossa equipa, ainda a participar, o Imortal, não conseguiu levar de vencida a Quinta dos Lombos, tendo sido derrotada por 57-59 em casa. Assim, terminou a sua participação, sem se conseguir apurar para a Final Four. É pena, mas o foco agora é virar-se para o campeonato para conseguir manter-se na Liga Betclic. Vamos passar agora para a Pro Liga, onde os resultados foram os seguintes. O Portimonense recebeu e foi derrotado pela forte equipa do Sporting Vasco da Gama por 70-81. Por sua vez, o Imortal Sub-23 foi até a casa do Sporting de Braga, também não conseguiu uma vitória e foi derrotado por 71-54. Depois, dia 25/2, o Imortal Sub-23 jogou contra o Portimonense no jogo em atraso e o Imortal foi derrotado por 60-86. Após estes jogos, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar está o Sporting de Braga com 19 jogos, 16 vitórias, 3 derrotas e 35 pontos, enquanto o Portimonense ocupa o 5º posto com 19 jogos, 12 vitórias, 7 derrotas e 31 pontos, estando empatado com o Cabo Madeira. Por sua vez, o Imortal Sub-23 mantém a 7ª posição com 19 jogos, 8 vitórias, 11 derrotas e 27 pontos. Passamos agora para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina. Vamos falar primeiro da 2ª fase Grupo de Promoção Sul, onde temos 2 equipas que jogaram entre ambas. O Ginásio Olhanense recebeu e derrotou o Elétrico de Pontessor por 77-65, confirmando assim o seu grande favoritismo para vencer esta competição. Portanto, como eu ia dizendo, o grande dominador continua a ser o Ginásio, com 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos, enquanto o Elétrico ocupa o 2º lugar com 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos. Na fase de manutenção sul, o CBA recebeu e derrotou o Paço de Arcos por 61-50, enquanto que o Portimonense Sub-23 foi até a casa do Queluz e conseguiu uma brilhante vitória por 73-79. Neste grupo de manutenção, a situação é a seguinte. O Portimonense Sub-23 subiu para o primeiro lugar com 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas e 15 pontos, enquanto o CBA subiu um lugar para 6º com 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas e 11 pontos, começando a respirar bastante melhor. Como o fim de semana passado ainda não houve 1ª Divisão Feminina, vamos passar diretamente para a 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e com o Grupo Sul 2A, que houve jornada dupla nesta competição, então os resultados foram os seguintes. Os bonjoanenses receberam e foram derrotados pela União de Leiria por 76-81. No dia a seguir, os bonjoanenses foram até a casa do Guedema e foram novamente derrotados, desta vez um bocado expressivamente, por 97-73. Nesta competição, após esta jornada, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar está o Sporting Sub-23, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, enquanto os bonjoanenses chegam na última posição, a 6ª, com 4 jogos, 4 derrotas e 4 pontos. Por sua vez, no Grupo Sul 2B, da 2ª Divisão Masculina, os resultados foram os seguintes.
Os Unidos do Tortozendo receberam e foram derrotados pelos Tubarões de Quarteira por 58-64, enquanto que o Ginásio Sub-23 recebeu e foi derrotado pelo Seixal por 70-78. No dia a seguir, o Ginásio Sub-23 foi até a casa da União Desportiva Vila Franquense e foi derrotada por 82-48. Finalmente, os Tubarões de Quarteira receberam, e muito surpreendentemente para mim, venceram o Seixal por 70-65. Já dia 26/2 jogaram Ginásio Sub-23 e Tubarões de Quarteira, tendo a equipa do Olhão vencido por 72-64. Após estes jogos, a classificação desta série ficou assim ordenada. Temos o quinteto, no primeiro lugar, a União Desportiva Vila Franquense, o Seixal e a Academia do Lumiar, todos com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 7 pontos, enquanto que o Ginásio Sub-23 e os Tubarões de Quarteira têm 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e os mesmos 7 pontos. Grande equilíbrio nesta série. Vamos continuar na segunda divisão, vamos passar para a parte feminina, segunda fase Grupo Sul 2B, onde o Portimonense recebeu e foi derrotado pelo Seixal por 45-74. Nesta competição, a classificação está assim ordenada. Primeiro lugar para Sporting Sub-22, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, enquanto o Portimonense ocupa a terceira posição, empatado com o CIMEC Sub-22, ambos com 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 pontos. Passamos agora para a Taça Nacional de Séniores. Vamos começar com a parte masculina, primeira fase Sul, Grupo E, onde os resultados foram os seguintes. Clube Elvense Natação recebeu e foi derrotado pela Associação Juvenil de Estremoz por 55-81, enquanto que o Atlético de Reguengos recebeu e derrotou André de Rezende por 90-73. A classificação após estes jogos ficou assim. Primeiro lugar para o Atlético de Reguengos, com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos. Em segundo lugar temos a Associação Juvenil de Estremoz, com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos. Depois temos um duo, o Beja Basket, com 1 jogo, 1 vitória, e o Clube Elvense Natação, com 2 jogos, 2 derrotas, ambos com 2 pontos. E para encerrar as contas temos a André de Rezende, com 1 jogo, 1 derrota e 1 ponto. Para encerrar esta ronda pelos resultados do fim de semana passado, vamos continuar no Taça Nacional, vamos falar nos séniores femininos, que, como não deixo de repetir, temos finalmente uma representante, que é o Elétrico de Pontessor, que recebeu o União do Forte e foi derrotada copiosamente por 21-51. Nesta competição a classificação está assim ordenada, em primeiro lugar para Física de Torres Vedras e Clube Nacional de Natação, com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos, enquanto o Elétrico vai na 4ª posição, empatada com a União do Forte, ambos com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos. Relembro que estas competições ainda estão muito no início, portanto ainda é cedo para tirar conclusões. E foram estes os resultados ocorridos no passado fim de semana. Agora, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana de 1 e 2 de março. E continua a não haver Liga Betclic masculina, pois vamos ter mais uma jornada da Taça Hugo dos Santos com o jogo Imortal Futebol Clube de Porto. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 1/3, pelas 15 horas. Vamos passar agora para a Liga Betclic feminina, onde o nosso representante, o Imortal, vai ter uma tarefa muito complicada pela frente. Recebe o Jogueira de Aveiro, o Jogueira que é primeiro classificado, que é a equipa em mais forma neste campeonato, já ganhou a Taça Federação. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 2/3, pelas 18 horas. Vamos passar agora para a Pro Liga, onde faz promoção, todos os jogos já são muito complicados. O Portimonense vai receber o Cabo Madeira, o Portimonense que é quinto joga contra o imediatamente anterior, o quarto, o Cabo Madeira. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 2/3, pelas 11h30 da manhã. Por sua vez, o Imortal Sub-23 recebe o Clube de Basquete Queluz, Imortal que é sétimo, enquanto o Clube de Basquete Queluz é terceiro. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 2/3, pelas 15 horas. Descemos mais um degrau, vamos falar da primeira divisão, vamos começar com a parte masculina, segunda fase Grupo de Promoção Sul, onde o Elétrico de Pontessor recebe o Basquete Almada, um jogo que em princípio não vai ser muito complicado para o Elétrico, que é segundo, enquanto que o BAC é o sexto.
O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal de Ponte Sor, dia 1/3, pelas 16 horas. Por sua vez, o ginásio olhanense desloca-se até a casa da Associação de Basquete Albicastrense, com o jogo a ter lugar no pavilhão gimnodesportivo da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, dia 2/3, pelas 16h30. Recordo que a ABA é a quarta classificada, enquanto que o ginásio é primeiro. Passamos para o grupo de manutenção sul, onde os jogos vão ser os seguintes. O Faial Sport Clube recebe o Clube de Basquete Albufeira, Faial, que é sétimo, contra o Clube de Basquete Albufeira, que é sexto. Uma oportunidade de ouro para o CBA conseguir amealhar mais uns pontinhos. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária Manuel de Guerriaga, no Faial, de 1/3, pelas 18 horas. Vamos passar agora para a primeira divisão feminina, onde vão começar os grupos de promoção e manutenção. No grupo de promoção temos o André de Rezende, que para o primeiro jogo recebe o Sporting Coimbrões, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 1/3, pelas 15 horas. Por sua vez, no grupo de manutenção sul, temos os seguintes jogos. O CIMEC recebe a ACD Ferragudo no pavilhão de Carlos Alberto Carvalho, na Cruz Quebrada, dia 1/3, pelas 14h15. Por sua vez, o ginásio olhanense vai até a casa da Quinta dos Lombos Sub-22, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo dos Lombos, em Lisboa, de 1/3, pelas 14h15. Vamos virar as agulhas agora para a segunda divisão. Vamos começar com a parte masculina, Grupo Sul 2A, onde o jogo, vai haver apenas um jogo, vai ser os Bonjoanenses contra a Física de Torres Vedras. Bonjoanenses, que é sexto, contra a Física, que é quinto. Uma oportunidade de ouro para a equipa de Bom João conseguir a sua primeira vitória nesta competição. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Penha, em Faro, dia 1/3, pelas 17 horas. Vamos continuar na segunda divisão, vamos passar para a parte feminina, segunda fase, Grupo Sul 2B, onde o Portimonense vai até a casa do Odivelas Basquete. Portimonense, que é terceiro, contra o Odivelas, que é sexto. Vai ser um jogo propício para o Portimonense também conseguir amealhar mais uns pontinhos. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Básica Tom Diniz, em Odivelas, dia 2/3, pelas 11h30 da manhã. Finalmente vamos falar da Taça Nacional de Séniores. Vamos começar com a parte masculina. Primeira fase, Grupo Sul E, ou Sul Grupo E, para ser mais correto, onde André de Rezende recebe o Clube Belvense Natação. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 2/3, pelas 15 horas. Por sua vez, o Beja Basket recebe a Associação Juvenil de Estremoz. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal de Beja, dia 4/3, pelas 18h45. Para encerrarmos esta ronda pelos jogos do próximo fim de semana, só nos falta falar da Taça Nacional de Séniores Femininos, primeira fase Sul Grupo E, onde o nosso representante, o Elétrico, no que é bom demais referir, vai até a casa da Física de Torres. Vai ser um jogo muito complicado para as jovens jogadoras do Elétrico. A Física é primeiro lugar, enquanto que o Elétrico é quarto. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Física de Torres Vedras, em Torres Vedras, dia 2/3, pelas 15 horas. E está feito o programa por hoje, com o panorama dos jogos do próximo fim de semana. Eu vou ficar por aqui. Da minha parte, despeço-me com amizade. Divirtam-se, gozem o carnaval, aproveitem, não abusem. Divirtam-se apenas o QB. Eu, por mim, cá estarei para a próxima semana com mais conversas sobre basquete. Até lá, já sabem, apoiem o basquete.